Olha só, não são apenas os crimes ou ilegalidades noticiados nos últimos dias que chocam ou deveriam chocar a opinião pública. Existe uma dimensão raramente abordada da corrupção, a distorção de políticas públicas para satisfazer interesses escusos de empreiteiras, grandes fornecedores do Estado, concessionários e prestadores de serviço, sempre em prejuízo da população que deveria ser beneficiada ou, para fugir da linguagem do marketing político, deveria, na pior das hipóteses, ter suas agruras minimizadas. Isso acontece no mundo todo em alguma escala, mas num país com tanta desigualdade como o Brasil, ou seja, um país em que há muitos pobres e necessitados, é mais chocante ainda. O exemplo recente, talvez mais evidente, é o das obras para a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016. Em que medida poderiam ser consideradas prioridades? Tendo em vista não a conjuntura atual, que é de crise e recessão, porque poder-se-ia dizer, não, mas na época não tinha crise, na época em que se concebeu essa participação do Brasil. Não, mas tendo em vista as condições estruturais da sociedade brasileira, é difícil enxergar prioridade nesses gastos. Há, entretanto, muito mais do que isso, como desvios em políticas de saúde, um sistema escolar marcado por forte absenteísmo dos professores e evasão de alunos, a segurança pública que convive estreitamente com a criminalidade organizada, os presídios entregues à administração de quadrilhas, sistemas de transporte público desenhados por empresas de ônibus e urbanização comandada por construtores de imóveis. Agora, no episódio da prisão de Sérgio Cabral Filho e outros, aparecem não só propina na reforma do Maracanã, como uma acusação mais chocante: o desvio de dinheiro de obras de urbanização, entre aspas, de favela, porque a urbanização de favela vai acontecer no dia em que a favela virar cidade, e não em que ela continuar demarcada, aqui é cidade e ali é favela. Se for comprovado esse desvio, trata-se de uma escandalosa exploração da miséria. Em São Paulo, o Ministério Público luta para transformar em réus acusados de enriquecer às custas de fraude na merenda escolar. Entre eles está o presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, do PSDB, por incrível que pareça, um egresso do Ministério Público paulista. Enquanto isso, senadores e deputados trabalham freneticamente para se autoconceder uma anistia inconcebível. Muita coisa está fora do lugar, admitindo-se que já esteve no lugar, e certas noções precisam ser meditadas. Por exemplo, doações para partidos e candidatos em campanha, doações de empresas, podem ser legais, mas representam uma modalidade de propina, porque implicam contrapartida, mesmo que esta contrapartida não tenha sido explicitada no processo em que são negociadas. É isso.